Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Neste vídeo, uma questão importantíssima da EA de 2011, já que ela trata de um conceito que é muito cobrado pelas bancas militares. Vamos lá. Uma equação polinomial de coeficientes reais, repare que ele é obrigado a lhe falar isso. Já houve várias questões anuladas porque o cara simplesmente se esqueceu de fornecer esse detalhe, ok? Admite como raízes os números -2, 0, 2 e 1 mais i. Ele pergunta o menor grau que essa equação pode ter. Bem, o teorema fundamental da álgebra diz que uma equação polinomial de grau n possui n raízes, sendo elas reais ou complexas. Por exemplo, uma equação do primeiro grau vai ter uma raiz. Equação do segundo grau, duas raízes, reais ou complexas. Equação do terceiro grau, três raízes, reais ou complexas. Equação do 10º grau, 10 raízes. Equação do 25º grau, 25 raízes. E assim por diante, beleza? Então, ele nos forneceu 4 raízes que uma equação polinomial possui. E pergunta qual é o menor grau que essa equação pode ter. Batendo de primeira, vamos dizer assim, nós vamos responder que são 4 raízes, então o menor grau é 4. Uma equação de quarto grau. Não. É uma armadilha, é uma cilada, Bino. Toma cuidado com isso. Por quê? Porque você precisa saber essa informaçãozinha aqui, ó. Se um número complexo a mais bi for raiz de uma equação polinomial de coeficientes reais, detalhe, o enunciado precisa dizer isso. Estou frisando aqui esse detalhe. Então, o conjugado desse número complexo também será raiz dessa equação. Então, se um complexo qualquer é uma das raízes, o conjugado dele necessariamente será outra raiz. Então, no caso aqui, ó, a nossa equação ela não possui apenas 4 raízes, ela possui 5. Por quê? Se o 1 mais i é raiz, o enunciado forneceu isso para a gente, ó, o 1 mais i é uma das raízes, então o conjugado dele, o 1 menos i, também será uma das raízes. Ok? Beleza? Então, a equação possui 5 raízes, tendo como grau mínimo grau 5, beleza? Show? Então não se esqueça disso aí, desse detalhe. Se um complexo qualquer for uma das raízes de uma equação polinomial de coeficientes reais, então o conjugado desse complexo também será raiz dessa equação. Isso nos leva a uma conclusão muito importante. Por favor, atenção total para você entender isso aqui. Se eu tenho uma equação polinomial com coeficientes reais, se essa equação for do primeiro grau, ela necessariamente vai ter uma raiz. E essa raiz vai ser um número real. Beleza? Ou seja, ela não vai ter nenhuma raiz complexa. Quando eu falo aqui raízes complexas, são raízes complexas e não reais, né? Evidentemente. Okay? Já que um número real também é complexo, né? Só para ficar claro. Se a equação for do segundo grau, muita atenção, por favor, agora, hein? Ela pode ter duas raízes reais ou nenhuma raiz real. Consequentemente, se ela tiver duas raízes reais, ela não vai ter nenhuma raiz complexa, imaginária. E se ela não tiver nenhuma raiz real, ela vai ter duas raízes complexas.
Show. Por que isso, gente? Porque nós vimos que as raízes complexas, elas vêm aos pares. Não é possível, muita atenção, por favor, não é possível uma equação do segundo grau com coeficientes reais, com A, o B e o C reais, ter uma raiz real e uma complexa. É impossível. Por quê? Porque a equação do segundo grau tem duas raízes. Se uma for complexa, imaginária, o conjugado desse complexo vai ser a outra raiz obrigatoriamente, já que as raízes complexas vêm aos pares. Então, se uma equação do segundo grau tiver uma raiz real, a outra também será real. Se uma raiz for complexa, imaginária, a outra também será. Beleza? Tranquilo? Show? Consequência do que acabamos de falar. Uma equação do terceiro grau, em geral, uma equação de grau ímpar, sempre terá uma raiz real. Uma equação de grau ímpar, com coeficientes reais, sempre frisando isso aqui, sempre terá uma raiz real. Por quê? Eu não tenho como ter as três raízes de uma equação do terceiro grau imaginárias, porque elas vêm aos pares. Se uma das raízes for real, as outras duas serão imaginárias. Se as três forem reais, nenhuma será imaginária. Eu não posso ter duas raízes reais e uma imaginária. Não posso ter. Ok? Isso tem que ficar claro. Se você não entendeu, mande nos comentários, que eu dou um jeito de explicar de novo, gravo mais vídeos. Tá? Isso você tem que saber, porque é cobrado em prova. Equação do quarto grau, grau par. Se ela não tiver nenhuma raiz real, as quatro vão ser imaginárias. Se duas forem reais, as outras duas serão imaginárias. Se as quatro forem reais, nenhuma será imaginária. Não é possível eu ter uma raiz real e três complexas. Beleza? Ou três reais e uma complexa. Não é possível. Tá? Por que não é possível? Porque as raízes complexas vêm aos pares. Ok? Uma equação do quinto grau, ela vai ter necessariamente, no mínimo, uma raiz real, necessariamente, uma ou três ou cinco raízes reais. Se for uma real, serão quatro imaginárias. Se três forem reais, duas imaginárias. Se as cinco forem reais, nenhuma imaginária. Tá? Não é possível uma equação do quinto grau ter duas raízes reais e três complexas. Ou quatro raízes reais e uma complexa. Não é possível. Porque, mais uma vez, as raízes complexas sempre vêm aos pares. Se A mais BI é uma raiz, automaticamente A menos BI é outra. Ok? Nos próximos vídeos, mais questões sobre esse tema, muito importante. Ok? Leal Concursos, incomparável.